E eu disse para Deus, Deus, eu vou parar com a consultoria. Olá, o meu nome é Gabriela Roencol e eu sou estrategista de imagem. E hoje eu vim aqui contar para vocês sobre um projeto novo que já está acontecendo. Saia de Saia Podcast para Mulheres. A ideia do podcast surgiu porque hoje eu trabalho muito com mulheres e eu percebo que existem muitas forças e potências de mulheres adormecidas. Então a ideia de trazer o podcast realmente é dar força para realmente inspirar e fortalecer o potencial de cada uma. Hoje eu resolvi vir abrir o podcast e explicar um pouquinho para vocês sobre o que é esse projeto, para que vocês entendam que várias convidadas ou convidados vão passar por aqui, sendo que o assunto principal é mulheres. Então, tudo aquilo que for para ajudar, inspirar em várias esferas da vida, profissional, pessoal, espiritual, corpo, alma e espírito, eu vou trazer aqui para vocês, para estar compartilhando, para a gente crescer junto. Então, por isso que eu trouxe o podcast como o nosso podcast. Nesse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre a Gabriela Roencol. Vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e como que eu cheguei na estratégia de imagem. Algumas pessoas já conhecem a minha história, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu percebo que esse ano de 2024 foi um ano em que eu consegui realmente me conhecer. Um ano em que eu despertei para aquilo que eu vim para fazer. E muitas vezes, em função da correria, em função da questão financeira ou do corre do dia a dia, a gente acaba esquecendo dos nossos sonhos, das nossas vontades e daquilo que a gente realmente nasceu para ser. A estratégia de imagem foi um presente que eu ganhei de Deus. Eu costumo sempre dizer isso porque no momento que surgiu na minha vida foi um momento muito, muito difícil, tanto na área financeira quanto emocional. E aí aconteceu nesse momento em que eu estava passando por muita dificuldade. E eu e meu marido na época a gente havia brigado, a gente não estava junto, depois de 7 anos. Então eu estava realmente no fundo do poço. E o poço, gente, eu não sei se alguém já passou, acredito que sim, existe o fundo do poço em várias áreas da vida, mas no fundo do poço você realmente se conhece, porque ali você acaba ficando nu, Você acaba passando por situações que você não gostaria, vergonha, e naquele momento você conhece o teu lado mais forte, e foi assim. Para que eu conseguisse passar nesse período, eu procurei a ajuda de Deus. E tudo que tinha realmente vinculado a Deus, eu participava. Inclusive na igreja que eu frequentava na época. Eu tive um encontro com Deus nesse período. E foi um processo de lapidação, como se fosse um diamante. E é por isso que hoje eu chamo as minhas clientes de diamante. Porque o diamante, para acontecer a lapidação, ele é cortado, ele é forjado. E isso dói. Todo esse processo que a gente passa para nos forjar, dói, mas é necessário. Em um dos cursos que eu fiz na igreja, todos os cursos, que teve naquela época, e se eu visse algum curso gratuito na internet que fosse do meu interesse, eu fazia. E naquele curso em especial, o nome do curso era Mulher que Prospera. Então, na minha cabeça, prosperar era dinheiro. Eu tinha na minha visão que dinheiro era prosperar. Então, eu fui fazer correndo o curso. Quando eu cheguei lá, eu vi que prosperar não era só dinheiro. E além. E aí veio a surpresa, Em uma das aulas, nós precisávamos fazer algo com as mãos, para que fosse, o exemplo de uma renda extra. Eu preciso de uma renda extra, eu tenho que fazer algo com as minhas mãos. O que eu ia fazer com as minhas mãos, Teria que ser algo que eu gostasse de fazer. Não podia ser qualquer coisa,
né? Eu sei fazer tricô, crochê, aprendi, mas não podia ser qualquer coisa, teria que ser algo que eu realmente gostasse. Algumas pessoas fizeram bolo, outras biscuit, enfim, teve muita criatividade. E aí eu lembrei que eu ajudava as minhas amigas a arrumar o roupeiro, a se arrumar, vou numa festa, Gabi, que roupa eu vou? Eu preciso comprar uma roupa para usar para trabalhar, o que tu acha disso? Então eu já fazia isso de uma forma muito natural e gratuita, né? Sem cobrar. Então, o que eu fiz? Eu programei, né? Planejei um atendimento em que eu ia até a casa da pessoa, fazia um detox no armário e ajudava ela a montar looks. Então, foi aí que surgiu a consultoria de imagem. No início, eu lembro que eu chamei uma das minhas irmãs e pedi para ela o que ela achava. E ela disse, meu Deus, eu acho que é a tua cara. Eu não sei como que tu já não fez isso antes, tem tudo a ver contigo. Eu disse, pois é, mas né, eu tenho a loja, será que eu faço? Ela disse, Gabi, se tu fizer ou não o curso, o tempo vai passar igual. Então vai lá e faz pra ti. Então no início, a ideia foi fazer pra mim ter o conhecimento, pra mim realmente me conhecer, porque eu gostava muito disso. Mas eu realmente me apaixonei pelo curso e pela profissão e aqui estou hoje. Passou alguns anos, depois eu e meu marido, a gente voltou e muitas coisas mudaram na nossa vida. Nós casamos, tivemos o Luca, depois tivemos o Vitor e Deus foi forjando ainda mais o meu caráter e o do meu esposo. Eu acredito que nesses anos, nós tínhamos a loja, nós éramos sócios e a gente se manteve sócio mesmo quando a gente separou, depois a gente voltou. E o brilho nos olhos não existia mais quando o assunto era o ramo dos móveis. E sim, existia um brilho e uma vontade de trabalhar com a consultoria que quando eu estava fazendo consultoria, eu não sentia as horas passar. Era como se aquilo ali não fosse um trabalho. E eu percebia muito eu inclinada para a consultoria, mas o que nos mantinha financeiramente era a loja. Então, eu nem cogitava falar para o meu marido sobre essa minha vontade, né, de trocar de ramo e viver o meu sonho e aquilo que eu nasci para ser, que sempre foi ligada com moda, com o que é belo, com essência, com escutar as mulheres. Então, não falei nada. Passou algum tempo, eu estava me sentindo muito cansada, né? Filho pequeno, adolescente, a consultoria, a loja, muita coisa. Esposa, né? Mulher, filha, enfim, muitas atribuições. Mas eu não tinha coragem de reclamar, porque eu sabia que se eu reclamasse pro Dani, pro meu esposo, ele ia dizer, Gabi, chegou a hora de escolher. E eu achei que ele ia inclinar, né, em função da loja e tal. Então eu não falei nada para ele. Um dia eu fui na igreja, um domingo, fui sozinha. Aquele domingo o Dani não tava bem, e aí eu fui sozinha. E eu lembro que eu cheguei muito cansada, assim, na igreja. Cansada mesmo. E eu disse para Deus, Deus, eu vou parar com a consultoria. Eu vou ficar só com a loja, vou focar lá, porque realmente é, né, o que nos traz a renda maior. Então, eu não tenho nem coragem de falar pro meu marido isso. E eu lembro que só de contar aqui pra vocês, eu já tô chorando, vocês imaginem como eu estava nesse domingo na igreja, realmente me derramando assim pra Deus e colocando assim o quanto eu estava cansada fisicamente, mas não queria demonstrar. Não queria demonstrar fraqueza pro meu marido, né? Algo totalmente errado da minha parte, mas foi assim que aconteceu. Eu lembro que eu orei, naquele culto em especial, não era o pastor da casa que estava pregando, era um outro pastor. E eu tava lá chorando. Eu olhei assim e o pastor da nossa casa começou a vir até mim, né, em minha direção.
E ele se abaixou na minha frente e disse assim: Gabi, Deus mandou eu te dizer que não é para te parar. Eu não sei o que é, mas Deus mandou dizer. E pra mim, eu lembro que eu levei um susto quando ele falou isso. E não é para te parar, é para você continuar. Eu enxergo você embaixo de uma cascata de água, onde você vai embaixo dessa água e você recebe essa água, essa água derrama em cima de você e você chama outras mulheres e elas vêm. Então ele disse: você não é para você parar. Eu não sei porquê, mas Deus mandou eu te dizer isso. Eu me derramei chorando, vocês não têm noção. Eu cheguei em casa, assim, ó, ia contar. Aí contei pro Dani que eu tinha ido, né? Contei tudo. Daí, nossa, contei, chorei. O Dani ficou bem, assim, né? Não assustado, mas ficou escutando e conhecendo o desejo do meu coração através daquilo que eu estava falando, né? Algo que eu não tive coragem de contar para ele, mas eu estava contando de outra maneira. Então, a gente chamou ele para conversar depois, o pastor para nos orientar, para que a gente também, né, falasse para ele o que estava guardado no nosso coração. E a gente começou a orar para decidir o que faríamos, né? Se venderíamos a loja ou se continuaríamos com as duas coisas, o que a gente faria. E a gente orou por muito tempo, acho que quase 1 ano de oração. E aí as coisas da consultoria começaram a acontecer. Convites, palestras, clientes, ideias, muita coisa. E aquilo começou a florar dentro de mim cada vez mais. E aquela sensação de estar atendendo, mas não estar trabalhando, continuava. Então, era realmente aquilo que eu tinha que continuar fazendo. Depois de alguns meses orando, surgiu uma pessoa interessada na loja e a gente acabou negociando, né? A loja faria 12 anos agora, em novembro, dia 6. E essa pessoa que teve o interesse de comprar a loja, uma pessoa que a gente confia, conhece e que ia dar o seguimento. A decisão de vender a loja não foi fácil, foi bem difícil. E por isso que a gente orou muito, porque foram 12 anos. E muitas vezes a gente não quer largar. É aquela coisa do eu tenho, do é meu. Mas também tive certeza que sim, que eu precisava largar. Esse ano eu li um livro e logo que eu iniciei a leitura do livro, eu me deparei com algo muito semelhante ao que eu vivi quando eu ganhei o Luca. Eu lembro que rompeu a bolsa, a gente foi pro hospital e eu em nenhum momento parei de responder o meu celular e os meus clientes. E quando eu li aquele livro, foi mais um sinal. A gente pede sinal e Deus não vai mandar um outdoor lá na entrada da cidade, né? Mas ele mostra e às vezes a gente teima. Mas dessa vez eu não teimei. Quando eu li o livro e eu lembrei disso que eu fiz, eu senti vergonha. E no dia do nascimento do meu filho, eu estava respondendo os clientes. Ao invés de curtir tudo aquilo que Deus estava me dando. E lendo aquele livro, só confirmou. Sim, você precisa fazer uma escolha. Porque ele não vai passar por essa fase linda de criança novamente. O filho adolescente não vai ter 2 adolescências, é essa. E Deus me mostrou. Aquele dia, eu chorei lendo aquele livro. E esse ano eu chorei muito por coisas que Deus me mostrou. De vergonha,
chorei de enxergar tudo que ele me deu, tudo que ele me dá, de gratidão. Mas naquele momento, lendo, eu lembro que eu tirei uma foto da página e mandei pro Dani. Eu disse, eu fiz exatamente isso o dia que o Luca nasceu. E eu me envergonho. E aí a gente decidiu vender a loja. Hoje nós vendemos a loja, a Decor, né? Tem um novo proprietário, é o Luan. E a gente é muito feliz em saber que é o Luan. Por conhecer, né, a trajetória, saber que ele é uma pessoa séria, uma pessoa que também tem sonhos, assim como eu tenho sonhos, ele também tem, né, uma pessoa que sempre foi também muito transparente com as suas vontades, quando ele veio até nós e nos disse que teria o interesse de comprar a loja. A decisão foi feita e hoje eu tô aqui contando isso para vocês, de uma forma muito verdadeira, e dizer, né, mulheres, eu estou fazendo 42 anos agora sábado. E eu fiz uma transição de carreira. Eu venho atendendo há 2 anos, né, as clientes de consultoria. Mas a transição, de fato, eu fiz faz 1 mês, em que nós vendemos a Decor, né, estamos acompanhando agora os últimos clientes que a gente vendeu. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é: se conheça, mulher. Busque a tua verdadeira essência. E isso já tá bem manjado, né? Falar em essência. Mas quando eu falo em essência, eu quero que vocês entendam que cada um de nós tem um cheiro, né? Essência é o puro. E cada um de nós tem a nossa essência. E muitas vezes a gente deixa isso de lado para se encaixar no mundo dos outros. E a gente não deve fazer isso. Nós precisamos ser nós, porque o belo é sermos diferentes. E quando a gente entende isso e a gente entende quem a gente é de verdade, tudo começa a fazer sentido. E quando eu digo para vocês que quando eu tô atendendo, eu não sinto as horas passar, é porque realmente isso eu faço como um dom que foi dado, que Deus me deu. E eu acredito muito que cada um de nós tem um dom. E muitas vezes a gente acaba não executando em função financeira, em função da vida, né, conforme a gente vai levando. Mas Deus, ele tem algo assim que é tão grandioso. Sabe aquele GPS que a gente coloca no carro? Que quando tu tá indo assim, e aí tu erra, ele diz recalculando rota? Pois é. Quando a gente teima, Deus faz a gente recalcular a rota. E acaba que demora mais, porque a gente teima. Hein? E o que eu fiz agora foi dar voz à minha essência e fazer aquilo que eu amo, que é trabalhar com mulheres, ajudar, inspirar. O meu trabalho hoje é ajudar as mulheres a se vestirem conforme a sua essência e aquilo que elas querem transmitir, a mensagem que elas querem transmitir. Mas a gente sabe que vai muito além. A roupa, ela é a cereja do bolo. Mas existe o bolo, né? Que é toda a parte lá de dentro. Então, essa transformação, ela acontece de autoconhecimento de dentro para fora. E é isso que eu quero fazer, ajudando mulheres, para que elas realmente possam ser elas mesmas. Eu fico emocionada porque eu tô muito feliz. Eu sou muito grata à minha trajetória, a tudo que eu passei, a todas as pessoas que confiaram na loja, em todos os trabalhos que eu já passei. Eu sou uma pessoa que conhece muitas pessoas em função do comércio. E hoje eu tô aqui para contar para você, inspirar você a buscar o seu sonho. Obrigada.